Vim fazer um apelo. Por favor, cale a boca se você estiver no cinema. Desliga a merda do celular, pelo amor de Deus. Não responde o WhatsApp rapidinho, não faz nada disso. Por favor, você está destruindo a experiência das pessoas que estão na sala com você. Mas pior que isso, você está destruindo o cinema. Nesse vídeo eu vou explicar a minha opinião de que o comportamento das pessoas que estão indo ao cinema não só são prejudiciais às pessoas que estão no cinema com ela, mas também é muito prejudicial a toda a indústria do cinema. Aí, Xará, você tá num cinema, não, do sofá da casinha da sua mãe. Então coloca essa no silencioso, eu vou enfiar isso tão fundo no seu que você vai ter que atender da sua garganta. Não. Vamos começar do começo, certo? Quando a gente ia no cinema uns anos atrás, qualquer um que gostava de frequentar as salas sabia que era estritamente proibido você fazer barulho durante as sessões, conversar durante o filme, bizarro ter que falar isso, inclusive utilizar o celular. Você deve estar acostumado com aquela musiquinha que passa antes do filme pedindo pra você desligar o celular, não fazer barulho, etc. Que algumas sessões que eu fui, em algumas cidades, eu não me lembro de ter visto essas mensagens algumas vezes tão claro como era antigamente. Dentro da sala de cinema não é permitido fotografar ou filmar. E não vale usar o celular e nem fazer comentários durante o filme. Mas pra você ter uma ideia de como isso era sagrado para o cinema, antigamente existia um profissional chamado Lanterninha, que ele ficava dentro do cinema, dentro da sessão, durante o filme, prestando atenção para ver se não tinha ninguém enchendo o saco. E se essa pessoa estivesse enchendo o saco, gerando claridade, falando alto, o Lanterninha ia até ela e retirava ela da sessão. Meio Satanás. Isso é porque o cinema sempre foi visto como uma experiência imersiva para quem tá indo à sala. A tela é gigante, você é pequenininho, você é obrigado a se adequar à sala, né? Aquela coisa toda. Não é você que controla o volume, não é você que pausa, não dá pra pausar. Então você tá totalmente à mercê da experiência do que tá acontecendo ali. E você tem que se adequar. Isso transforma a experiência de assistir um filme no cinema em algo totalmente diferente do que você assistir esse mesmo filme na sua casa. E é diferente muito por conta dessa experiência do silêncio, do escuro, sem interrupções. Você fica vidrado na tela sem ter outra opção. E aí você corta pros dias de hoje e está insalubre frequentar salas de cinema. Porque quando você chega lá, sempre vai ter alguém mexendo no celular, sempre vai tocar um alarme, quer dizer, sempre não, mas muitas vezes as pessoas até atendem o celular. Mas sempre vai ter alguém que responde o WhatsApp, que bota o brilho do celular no mínimo, mas naquela escuridão completa, o brilho do celular chama mais atenção do que a própria tela do filme. Era normal que as pessoas, de uma forma assim, bem constrangida, bem assim, querendo não ser percebidas, comentassem do meio dos filmes quando não entendia alguma coisa. Tá lá um casal assistindo o filme junto e a pessoa cochicha, meu, o que ele falou? O que era? Não entendi. Cadê a menina? Sei lá. Isso sempre teve, eu acho. Mas fazendo a minha culpa aqui, eu tenho até amigos que falam no cinema. Minha própria namorada, Ana Flávia, às vezes ela fala no cinema, no meio do filme. Tem gente que é assim, né? Tem aquela ansiedade, tem uma cena meio confusa. Alguém falou alguma coisa, ou apareceu um personagem que ela não conhece, ela tem medo de ter perdido algum detalhe. E ela vai lá e me consulta. Ela fala assim, meu, o que é isso? O que é isso? Que cidade é essa? Que parada, que herói é esse? Mas ela tem educação de... que ela sabe que ela não quer atrapalhar. Ela fala assim, quase não sai som. Eu fico bravo com ela porque ela atrapalha a minha experiência. Mas dá pra ver que ela não atrapalha a experiência do resto das pessoas. Dá pra ver que ela tem simancol, sabe? Mas só que as pessoas estão... não sei, cara. As pessoas não ligam mais, elas simplesmente falam. Ela comenta, ela narra o que tá aparecendo na tela do cinema. Ana Flávia mesmo, ela teve recentemente no cinema, quando ela foi assistir Ainda Estou Aqui. E ela... foi assistir, né, acho que ela tava com os amigos, mas tinha um grupo de jovens narrando o que tava na tela. Ela me contou que, tipo, o carro vermelho, aí se toca fita, eu não li o livro, então não sei a referência que eu posso falar aqui. Mas as meninas estavam falando, simplesmente falando com o livro, chorando, o livro aqui, vou ler. Tu vai ler, pô, tu vai assistir o filme? Eu não tenho direito de... Mas diversos filmes que eu mesmo fui assistir aconteceu a mesma coisa, não é uma coisa que aconteceu só na sessão que ela foi, acontece direto. Então assim, eu queria tirar da frente se tem alguém que questiona isso, por que não pode falar no cinema, por que não pode acender a luz do celular. Meu amigo, cria um pouco de consciência, está no cinema, você está topando participar de uma experiência coletiva e tem regras. Cara, você não pode invadir o direito do outro de aproveitar aquele momento, que inclusive é pago e muitos lugares são caros. A pessoa tá lá pra ter essa experiência imersiva, entrar no filme, ficar ali concentrado e você tá atrapalhando, gente. Cara, o cinema tem a ver com isso, é quase uma hipnose, é imersão. Cara,
Qualquer luz que acender na sua frente, qualquer pessoa falando, comentando, etc, vai te tirar daquele momento. A pessoa tá ali, ela tá vivendo aquilo, ela tá vendo as próprias ideias dela. Você tá invadindo o espaço dela. Não pode, não pode. E ponto final. Não tem discussão, sempre foi assim. Não tem ângulo esperto, não, mas não tem. É pra ficar quieto e ponto final. É lógico, a gente tem que ser um pouco flexível, é claro. Se é uma sessão de um filme de animação que tem criança, a criança pode fazer um barulho, ou até em um filme que não é pra criança, mas apega um público mais infantil, alguém faz um barulho. Gente, é lógico, a gente pode ser flexível, mas é que o perigo é perder a noção de que isso é errado, e as pessoas vão ficando cada vez mais abertas pra esse tipo de coisa. Se você não quer submeter essa experiência dentro do cinema, simplesmente assiste em casa. Quando o filme chegar nas plataformas de streaming, você assiste na sua casa e não atrapalha ninguém. E ao mesmo tempo eu vejo que o próprio cinema, muitos cinemas de maneira errada, ele não pega mais tanto no pé das pessoas por não fazer isso. Por que é o motivo? Eu sei por que é o motivo. O cinema tá em choque porque eles estão no meio de uma crise. É uma crise que teve diversos motivos, e o principal desse foi a época da pandemia. Porque durante a época da pandemia as pessoas não iriam ao cinema porque não podia, e por terem parado de ter esse hábito, as pessoas melhoraram seus sistemas em casa, assinaram o serviço de streaming e se acostumaram muito mais a assistir o filme em casa. Virou uma coisa mais corriqueira, assistir o filme em casa. E o cinema tá tendo que resgatar isso nas pessoas, trazer elas de volta para as sessões e para assistir os filmes no cinema. E existia essa discussão se o público ia voltar a assistir filmes no cinema ou se nunca mais ia voltar isso, ia se ficar assim pra sempre, e o cinema tava fadado a desaparecer. E por mais que a resposta foi muito mais positiva do que a galera projetava, as pessoas estão voltando a assistir os filmes no cinema, e com certeza, mas o cinema em si, as franquias de cinema, a sala de cinema estão um pouco em choque. Elas não querem ficar pondo o dedo no comportamento das pessoas. Elas não querem contrariar o que as pessoas fazem. Acho que por medo das pessoas pensar: poxa, eu prefiro ficar em casa, ter minha experiência confortável, ao invés de subjugar digo assim, as regras, aos desejos da sala de cinema e das pessoas que estão ali. Eu sinto que o cinema está meio que se isentando. Vai, galera, assiste o filme aí, assiste à vontade, eu não tenho nada a ver com isso. E claro, as salas de cinemas também estão em choque porque o cinema em si está num momento estranho. Os estúdios meio que estão nesse momento de marasmo, onde eles decidem se vão apostar mais em um modelo um pouco mais antigo de cinema, onde você dava orçamento para ideias novas, ou se a gente vai continuar nessas grandes franquias, ou se não, esses remakes que são a nova coisa agora. É crise de criatividade, é crise de frequência na sala, tudo isso. Faz sentido. Faz muito sentido. E agora o motivo de eu achar que o cinema está cometendo um grande erro. Porque quando você começa a pegar leve com esse tipo de comportamento, deixa de reforçar essas regras para o grande público, você está afastando justamente quem mantém o cinema vivo. Em qualquer época, nas épocas de baixa, nas épocas impopulares, você está afastando aquela pessoa que realmente gosta de cinema. Porque para quem gosta minimamente de cinema, isso é insuportável, fica inviável de ir no cinema. Porque realmente é melhor assistir em casa, tentar simular aquela mesma sensação, apagando as luzes, desligando o celular e tentando simular como se você estivesse em uma sala de cinema. É melhor do que ir de fato ao cinema, porque essa pessoa que gosta de cinema, ela faz questão, ela quer ver o cinema saudável, ela vai lá, ela compra ingresso, ela leva amigos, ela monta grupo para ir ao cinema. São essas pessoas que mantêm de fato a sala de cinema, porque não é o público que varia, elas estão lá o tempo todo, são os entusiastas. E se o cinema não promover um ambiente saudável pra gente assistir os filmes, essas pessoas vão parar, vão deixar de ir ao cinema. Vai só sobrar quem realmente não gosta de cinema. É um público muito volúvel, que vai deixar o cinema na mão no primeiro momento. Just when you thought it was safe to go back to the theaters. E eu sei até que existem iniciativas, fazer sessões até que podem ir pets, ou sessão que são realmente para crianças, e tem uma proposta até de que as crianças que perdem um pouco a atenção no filme podem fazer outra coisa, experiência para os pais irem junto. Eu acho isso muito legal, muito da hora. E eu acho que o cinema não tem que ser rígido não, ele tem que se reinventar. Pode ter outras experiências que são do universo da sala de cinema, e tudo isso tá certo, tudo isso tá ótimo. O que a gente não pode é deixar de promover a ideia de que a sala do cinema é quase um local assim, eu não vou dizer espiritual porque soa muito bobo, mas é isso, é uma experiência, cara, mas pra funcionar você tem que fazer silêncio e tem que manter a escuridão da sala, e ninguém pode chamar atenção, nada pode chamar atenção a não ser o próprio filme. E quando você toma a decisão de estragar sua experiência no cinema, você estraga junto
a experiência da sala inteira. A gente tem que se lembrar de quando a gente respeita regras de espaço coletivo como o cinema, a gente tá exercendo nossa cidadania, caramba. Vira gente. Seu animal! E o seu... Em resumo, gente, é surreal ter que fazer um vídeo falando para as pessoas não fazerem barulho, não acender o celular, não responder mensagem durante uma sessão de cinema escurinha lá, onde tá todo mundo pagando uma baba em vários cinemas, porque tem muitos lugares que tá caro hoje em dia para assistir um filme. Mas o recado tá dado, tenha coerência, não faça barulho, não fale no cinema, por favor. Eu acho que o cinema, ele depende do nosso desejo de querer ir pra sala do cinema, um ambiente do cinema. Se a gente fosse convencendo de que todo esse ritual, todo esse ambiente, ele não tem muito motivo pra ser, não faz tanta diferença, cara, naturalmente isso vai morrer, naturalmente isso vai sumir. É uma questão de comportamento também, de demanda. É a gente que tem que promover isso, achar graça nisso, ver valor nisso, pra que isso continue existindo. Eu gosto muito de cinema e eu espero que você que tá me assistindo também goste e que a gente possa, digamos assim, conversar com as pessoas que a gente conhece, convencer elas a se entregarem essa experiência e que, por favor, as pessoas parem de responder zap zap e falar durante as sessões.